A fé é o firme fundamento das coisas que se não esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente pela fé. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de ser morto, ainda fala pela fé. Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Alcançou testemunho de que agradava a Deus. Para sem fé é impossível agradar-me, e porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual ordenou o mundo, e feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé a mesma Sara recebeu o poder de conceber, e deu à luz, já foram da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável de que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, pela fé ofereceu. Abraão e Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receberá as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo à morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostando a ponta do seu cajado. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca de seus ossos, a respeito da Moisés. Pela fé Moisés
já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, se era já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Porque tinham em vista a recompensa, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, do que ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como terra seca, o que era intentado os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espiãs. E o que mais direi? Far-me-ia o tempo contentando de Gideão e de Baruque, de Sansão e de Jefité e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturando, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E os outros experimentaram escarnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apredejados, cerrados, tentados, mardos fio da espada, andavam vestidos de